E logo atrás, está a principal seguindo ele. E assim ele persiste, então a estátua colossal sorri novamente como se fosse um sorriso da morte. Então ele fecha seus olhos pensando que tudo já havia acabado. No entanto, quando ele menos espera, surge uma das estátuas guardiãs cantando. Ele havia conseguido chegar perto o suficiente. Ele, quase desmaiando, olha para a estátua que o salvaria, e ela se parecia com um anjo. Assim que a última estátua guardiã dos instrumentos começa a cantar, a estátua colossal para de se mover. Então, Sung vê todo o estrago que ela deixou no salão. E em seguida Jun-hee vem correndo ao seu encontro perguntando se estava tudo bem. Mas, quando ela se aproxima, fica espantada. E Sung, como estava quase sem consciência, não havia percebido ainda que perdeu sua perna durante o ataque. Jun-hee, sem perder tempo, já começa a curá-lo. Sung então diz a ela que já é o suficiente. Ela então começa a sentir os efeitos de ter usado tanto sua energia continuamente. Todos começam a se perguntar se ela ficaria bem se continuasse. Sr. Kim comenta que apesar de tudo ele sobreviveu. Então ele se recorda que ao iniciarem eles eram 17, agora restaram apenas 6. E Sr. Song diz que destes 6 ainda tem 2 feridos. Mas neste momento, Sr. Kim começa a culpá-lo por tê-los feito entrarem na dungeon. Era melhor que ele esperasse por sua punição. Sr. Sung, sem questionar, apenas aceita. Em seguida vemos a estátua principal se mover até o meio do salão. Todos imaginam que iriam ser atacados novamente. Então ela, com um movimento de mão, faz o salão todo tremer, e todos ficam sem saber o que poderia acontecer. É aí que vemos uma espécie de altar que sai no meio da dungeon. E eles ficam sem entender nada novamente. Kim pergunta o que era aquela coisa. E Sung responde que era um altar, explicando que seria daqueles que se fazia sacrifício aos deuses. Então ele fala a eles que o último mandamento era. E Sr. Kim completa: prove a sua fé. Ele fala que este seria provavelmente o último teste. Nesse momento Sr. Kim imaginava que isso seria um altar de sacrifício, que eles deveriam entregar a vida de alguém do seu grupo. E assim ele saca a sua espada. E a aponta para Sr. Song, o acusando novamente por eles estarem ali. Ele lembra de seu companheiro, que vivia se gabando da esposa e dos filhos que tinha, e que fora dividido ao meio, sem contar nos outros também que perderam suas vidas. Em seguida fala que ele tinha concordado em assumir a responsabilidade pelo que aconteceu. Sung, vendo aquilo, iria dizer, mas foi interrompido por Sr. Kim. E Sr. Song então diz que iria assumir a responsabilidade, e pediu que ele tirasse a espada de sua frente. Song, em pensamento, diz que a culpa não é dele, pois todos eles votaram por continuarem. Sendo assim, era covardia culpá-lo por isso. E assim Sr. Song caminha em direção ao altar. Mas quando ele chega, não entende o que ele deveria fazer. Em seguida uma chama se acende logo atrás dele. Sr. Kim também fica sem entender nada. Sr. Song pergunta a Sung o que ele deveria fazer agora. Sung, surpreso, não entende o que aquilo quer dizer. Se não era um sacrifício que deveria ser feito, então o que era? Jun-hee continuava curando as pernas de Sung. Então ele pede aos caçadores que o levassem até o altar, pois todos eles deveriam subir. Eles então caminham em direção ao altar. Assim que sobem, percebem que mais 3 chamas se acendem. Sung então fala ao Sr. Song que se eles esperarem ali, os outros caçadores poderia vir salvá-los. Mas Sr. Song
Diz a ele que completaria uma semana desde que o portal tinha sido aberto. E estátuas guardiãs iriam se mover antes que qualquer ajuda chegasse. Sung diz que a associação não deu atenção a este portal pelo fato de ele ter sido considerado de rank D. Então ele pensa que os portais completam sua abertura após 7 dias. E que se os caçadores não derrotarem o boss e fecharem o portal, os monstros podem sair para o mundo real. Assim ele calcula que se falharem agora, aquela criatura poderia ir para o seu mundo. E assim ele chama os 2 que ficaram para trás. Pois se para cada pessoa que subia no altar aparecia uma chama, o teste só iria começar quando todos estivessem lá. Sr. Kim e Junri se olham, e seguem em direção ao altar. Após subirem, as outras chamas se acendem, e algo estranho começa a acontecer. Em um círculo mais distante, agora apareciam chamas azuis. E de repente a porta que antes havia se fechado, abria novamente. Eles não podiam entender como aquilo era possível. E se perguntavam se já poderiam sair. Mas então eles veem o corpo de seu companheiro no chão, e pensam que ainda não. Pode ser que algo ainda iria acontecer. Então uma das chamas azuis se apagou e as estátuas guardiãs começaram a se aproximar do altar. E eles se desesperam novamente. E sem palavras, Sung observa todas as estátuas guardiãs se aproximarem. Mas ele percebe algo diferente. Junri fecha seus olhos, mas Sung pede a ela que não perca as estátuas de vista. E ele explica a todos que elas só se movem se não olharem para elas. Neste momento, uma das caçadoras desesperada corre rumo à porta aberta. Mesmo com eles tentando impedi-la, ela continua. Neste momento, uma das chamas amarelas se apaga do altar. E a caçadora, pensando apenas em sair daquele lugar, continua correndo em direção à porta. E ela consegue passar sem nenhuma dificuldade. Todos que estavam ali ficam incrédulos de como ela conseguiu. Então eles questionam Sung, como ela havia conseguido passar tão facilmente, e por que a porta se fechou um pouco, assim que ela passou. Sung pensa o que aquilo significava, pois uma das chamas azuis desaparecia depois de um determinado tempo. E uma das chamas amarelas que apareceu no altar, baseado no número de pessoas que tinha subido, desapareceu assim que a caçadora saiu. Então ele relembra todos os mandamentos. O primeiro: venere o Senhor. O segundo: louvar o Senhor. Até agora os mandamentos não foram enigmas. Mas aquela porta aberta era com certeza uma armadilha. Uma esperança falsa. Pois quando todas as chamas amarelas se apagarem, a porta se fechará. Então o terceiro mandamento: prove a sua fé. Significa que mesmo que você tenha tentações, como aquela porta aberta para sair, devemos ser firmes e provarmos nossa fé. Neste momento, outro caçador que estava ao seu lado, e o segurando, pede desculpas. Pois ele não conseguia mais ficar naquele lugar, então ele larga Sung, o deixando cair. E corre em direção à porta, passando também, sem nenhuma dificuldade. Os outros não conseguem acreditar que ele também havia acabado de conseguir atravessar, sem sofrer dano algum. Então Sung nesse momento diz a todos que ninguém mais poderia sair. E vendo as estátuas se aproximarem cada vez mais, Sung fala que, se mais alguém saísse, não teriam pessoas o suficiente para olhar para todas as estátuas.
Então Sr. Song pede uma explicação. E Sung explica que tudo o que precisam fazer é ficar ali e olhar para as estátuas até que as chamas azuis se apaguem. Elas funcionam como um contador. Quando todas se apagarem, eles poderão sair. Sr. Kim diz a Sung que ele pode ter razão, mas ele pergunta: se as chamas azuis sumirem, a porta não poderia se fechar? Ele diz também não acreditar que alguém fraco como ele seria de alguma utilidade. Neste momento ele conta toda a verdade a Sung, dizendo que nunca havia esperado nada dele, mesmo quando ele se juntou ao grupo, e que ele sempre o menosprezava por ser fraco. Fala também que muitas pessoas morreram, porém as que sobreviveram foi tudo graças a ele ter conseguido resolver os enigmas. E que inclusive ele estava vivo ainda por causa dele, e agradece a Sung por tudo. E com o rosto em lágrimas diz que também tem família. E larga sua espada, falando que não queria morrer naquele lugar. E pedindo desculpa diz a Sung que não conseguia ficar ali por muito mais tempo. Neste momento Sung o chama. Mas ele pede desculpa, saindo correndo em direção à porta, enquanto Sung o grita desesperado. Neste momento, Sung não vê mais alternativas para eles, pois com o Sr. Kim fugindo dali, resultaria na morte de todos. Sr. Song então observa que a porta está quase se fechando e diz a Sung que agora é tarde demais. Ele fala a Sung que ele e Jun-hee deveriam sair dali, perguntando se a porta não fechará enquanto haver uma pessoa no altar. Em seguida, diz que os dois são muito jovens para morrer e que eles deveriam sair o mais rápido possível. E pede a Jun-hee que ajude Sung. No entanto, Jun-hee, ao tentar se levantar, percebe que estava sem forças e suas pernas não se moviam. Ela, olhando para Sung, diz que suas pernas não a obedecem. Sr. Song fala que isso deve ser por causa do uso excessivo de seus poderes. Então Sung fala que ele deveria tirar Jun-hee dali o mais rápido possível, pois ele não conseguiria carregá-la. Apesar de Sr. Song dizer que ele é quem ficaria para trás, Sung diz para ele se apressar, pois eles não têm mais tempo.